Olá, meu nome é Danilo Ribeiro e eu gostaria de falar hoje sobre eleição incondicional e mostrar alguns textos que apoiam a eleição incondicional. Eleição incondicional é um ponto da soterologia calvinista que ensina que Deus escolhe pessoas com base na sua própria vontade, na sua soberana escolha, e não na escolha do homem para com Deus, nos méritos do homem, ou no merecimento do homem para com Deus. Textos que apoiam. Vou ler o primeiro texto que está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O texto está dizendo que nós somos escolhidos antes da criação do mundo. Se fomos escolhidos antes da criação do mundo, não tínhamos como demonstrar méritos, não tínhamos como demonstrar merecimento algum, como escolher nada, porque ainda não tínhamos sido criados. É Deus quem escolheu antes mesmo de nos criar. E Ele nos escolheu para quê? O texto diz o seguinte: para sermos santos e irrepreensíveis. Muitos pensam que a escolha de Deus para salvar algumas pessoas dá liberdade a elas de pecar, de viver em pecado e fazer o que elas quiserem com suas vidas. Mas não, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e por meio do seu Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê, que é selado em todo aquele que crê, Deus santifica os seus, santifica os eleitos, a quem Ele escolheu, para que sejam de fato santos e irrepreensíveis. Outro texto que está em Atos capítulo 13, versículo 48, diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Paulo e Barnabé estavam pregando aos gentios. E o texto continua dizendo: e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. O texto não diz e todos creram, todos os gentios creram, mas diz todos os que foram destinados à vida eterna, esses que creram. A doutrina da eleição incondicional também não me faz ficar de braços cruzados e pensar: eu não preciso evangelizar, não preciso mais evangelizar pessoas, porque as pessoas já foram eleitas, escolhidas e vão crer de qualquer forma. Mas ela me encoraja ainda mais a evangelizar pessoas, porque ela me faz entender que quando eu sair, quando eu for evangelizar, quando eu for anunciar o evangelho ao mundo, as pessoas, eu posso ter certeza de que algumas pessoas irão crer, porque Deus as destinou à vida eterna. Outras pessoas não irão crer, porque não foram destinadas à vida eterna. Isso não me dá o direito também de julgar aqueles que são eleitos e aqueles que não são, e selecionar para quem eu vou pregar a palavra ou não. Mas eu devo anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, e Deus dará àqueles que são os seus. Deus fará com que aqueles que foram destinados a crer, destinados à vida eterna, com que eles creiam. Outro texto que está em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O texto está dizendo claramente que não depende do esforço humano, não depende do meu mérito, de quanto eu me dedico a viver uma vida regrada, mas depende apenas do ato de Deus, de ter compaixão para conosco ou não. O texto, na sua sequência, diz que Deus também endurece a quem quer. Então, a eleição incondicional também não nos faz pensar que Deus é injusto por escolher alguns e não escolher outros. Augusto Nicodemos dá um exemplo que eu não esqueço. Ele diz o seguinte: injustiça é deixar de dar a alguém o que lhe é de direito. Então, o que o ser humano merece? O que é de direito do ser humano? Por ser pecador, por ter se rebelado contra Deus e por todos se encontrarem na condição de pecadores, o que o ser humano merece é o inferno. Portanto, quando Deus deixa de escolher alguns e deixa de salvar alguns, Ele não está sendo injusto, mas Ele está demonstrando ainda mais a sua justiça, porque a condenação é justa ao homem. Mas Deus demonstra ainda mais o seu amor quando escolhe algumas pessoas para salvar por meio do sacrifício de Cristo na cruz, que pagou pagou pelos pecados destes. Todos nós estávamos nas trevas e éramos merecedores da ira, mas Cristo recebeu toda a ira e condenação pelos nossos pecados, não pelos pecados de todo o mundo, por cada indivíduo, mas pelos pecados, pagou pelos pecados da igreja, pagou pelos pecados dos eleitos, aqueles a quem Deus
predestinou para a vida eterna, fazendo com que a eleição, a expiação de Deus, de Cristo na cruz, seja algo eficaz, que não é desperdiçado. Outro texto que está em João capítulo 6, versículo 44, que diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está dizendo isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. O texto está dizendo claramente que ninguém pode crer em Cristo, ir a Cristo, se o Pai não o der, se o Pai não o levar a Cristo. Não depende de nós, mas depende da escolha soberana de Deus. E para terminar, vou ler o último texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação por meio da graça, pela fé por meio da graça, é dom de Deus, entendendo que até a própria fé, o próprio ato de dizer eu creio, é dom de Deus. Deus não pega pela orelha aqueles que não querem ser salvos e diz: você vai ser salvo sim, mesmo não querendo, porque não existe isso, alguém que é salvo sem querer, porque Deus trabalha no querer do homem, no coração do homem, para que ele creia de uma forma que a graça seja irresistível ao homem. Isso é um outro assunto, chama-se graça irresistível, e nós iremos tratar num próximo vídeo. É por causa desses versículos que eu creio na eleição incondicional, e creio que a eleição incondicional exalta a Deus, fazendo com que Deus seja o autor de cada detalhe da história humana, ele esteja no controle de cada detalhe da história humana, e não o próprio homem. Não é o homem que decide o seu destino, não é o homem que decide os rumos da história, mas é o próprio Deus que está no controle de tudo. Isso me faz descansar e pensar: Deus está no controle da minha vida, por mais momentos difíceis que eu passei em minha vida, por momentos de dificuldade, Deus está no controle de tudo, Ele é soberano sobre tudo e tem um propósito em cada coisa. Eu espero que esse vídeo tenha ensinado vocês, tenha feito vocês pensarem no quanto Deus é soberano, e é por causa desses versículos, é por causa desses textos bíblicos que eu sou adepto da soteriologia calvinista e creio na eleição incondicional.